seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pirata Cast. Eu sou Fabi Nunes, capitã da Nau 25, e hoje comigo eu tenho dois ilustres presenças. A primeira delas é Leandro Ourix, aqui, meu sócio maravilhoso lá da Nau 25. Nau 25 não seria o que é hoje sem Leandro Ourix. E aqui na nossa frente, Alexandre Peixoto, um cara que a gente é fã, incrível. E a gente vai conversar, então, com essas duas feras para falar sobre um tema que é muito presente lá no nosso dia a dia, que é liderança, líder-mentor. Então, meus ilustres, super bem-vindos a bordo do Pirata Cast. Gratidão, Fábio. Eu vou, inclusive, já passar aqui a palavra para o Alexandre, nosso convidado ilustre. Gratidão, Alexandre, por aceitar esse convite de estar aqui junto com a gente. Para nós é uma alegria poder conversar contigo, te ouvir mais uma vez aqui. Tá contigo, Alexandre. Pô, para mim é uma honra, né, estar com vocês. Vocês têm um trabalho maravilhoso e trabalham com pessoas, é algo que vamos dizer assim, é o que me abastece diariamente, é estar trabalhando com pessoas e essa questão de desenvolvimento de pessoas, então é sensacional, vamos falar muito sobre isso aqui. Maravilha. Então, se tu tem aí algum desafio com liderança, fica aí, que vai ser muito legal. Alexandre, quero começar te perguntando, aonde nasce o Alexandre líder mentor? Aonde nasce? Desde cedo, assim, sempre fui uma pessoa que gostei muito da integração das pessoas, de estar próximo, de estar ajudando a fazer, montar grupos, né? Grupos não só grupos de trabalho, mas na vida, assim, tenho muitos amigos. Mas na questão mesmo de liderança, nasce há bastante tempo, quando eu estava na Gerdau e eu era assistente técnico e me chamam para a área ser chefe de uma planta da empresa. E naquele momento, assim, poxa, e agora, né? O que eu tenho que fazer? Posso contar um pouco mais sobre esse momento? Pô, deve! Vai, toca a ficha. Então, pessoal, assim, foi... vamos voltar aí uns 25 anos. A empresa começa a fazer uma mudança. Antes chamava de supervisor, passaram a chamar de facilitador. Facilitador mesmo da área, bem como a palavra fala. Mas isso gera uma necessidade de mudança muito grande na forma das pessoas pensarem. E isso a empresa começou a fazer grupos, então times, onde tinha um treinamento que era dado para a gente. Como essa palavra muda também a forma de tratamento, de como as pessoas interagem. Nesse treinamento, eles trouxeram um material que ele andou comigo, e ele está aqui, bem antigo, mas eu vou mostrar o novo, como ele andou comigo em várias fábricas, e ele sempre ficou na minha mesa, vou deixar aqui, depois vocês podem tirar. Botar na tela. Que ele fala sobre eliminar o medo, né? Porque sempre... muito naquela época, o supervisor está entrando, né? Quando está entrando na fábrica, vamos dizer assim, na área produtiva, não, está entrando o facilitador, vai facilitar o meu trabalho. E isso gerava uma necessidade de se falar uma palavra, uma frase dentro da operação que é eliminar o medo, porque tu estava ali tendo uma pessoa que vai te apoiar. E para eliminar o medo, que está escrito aqui, para quem não está nos assistindo, ele fala na palavra confiança. Confiança facilita a comunicação sendo facilitada, facilita a confiança e elimina o medo, que é limitador na atividade das pessoas. E aquilo para mim fez muito sentido, porque ela sempre foi da forma como eu gostei de ter as minhas relações, né? Eu acho que a relação tem que ser de igual para igual, de desenvolvimento então das pessoas, de conversas construtivas, de feedbacks construtivos. E aí ali... só depois disso eu fui trabalhando mais, fui estudando mais sobre isso, e desde 2000 estudo sobre coaching, mesmo que a palavra com o passar do tempo foi mudando para mentor, mas já estudo isso há 24 anos. E ali também li um livro que fica aqui gravado para vocês, assim, um livro muito importante para mim, que na época o livro se chamava O Poder da Confiança. Ele mudou tanto que até o título se mudou para A Velocidade da Confiança. Uma das coisas mais importantes quando tu lidera é a confiança. Essa palavra, ela é muito importante. Então, te trazendo onde é que foi a minha mudança, eu sempre gostei disso, sempre achei importante
essa questão da liderança, e não uma liderança por foste promovido, agora o cargo tal, tu é o líder. Não, sempre por uma questão de que as pessoas te veem como líder, porque tu é visto como uma pessoa que quer o bem dela, e o bem dela é o desenvolvimento, é o resultado. Então, isso foi uma coisa que foi construída ao longo desses anos. Falar um pouco sobre isso agora fica mais fácil, porque a gente já tem mais idade, então já começa a entender algumas coisas, né? Então, foi nesse caminho aí que começou, e aí depois... Aí eu não quero ficar com o podcast todo aqui, porque aí foram muitos anos de trabalho e sempre liderando times e vários times. Muito bom. Quero sublinhar aí 2 coisas que tu falou. Uma sobre medo, né? E tem um livro da Brené Brown, que é Coragem para Liderar. E tem um vídeo dela, até vou botar o link aqui nos comentários aí do YouTube, que fala sobre isso. Ela fala que quando a gente tem medo de liderar, ou medo do que aconteça com as minhas decisões, com a evolução dos meus liderados, eu acabo criando uma armadura. E aí ela fala sobre isso, tanto no livro quanto no vídeo, sobre da gente abrir essa armadura e perder o medo e ter vulnerabilidade e coragem, que aí é muito o conteúdo que ela traz no dia a dia dela, né? Então, espetacular a tua fala aí. E sobre confiança é uma coisa que tu fala bastante, né? Nas aulas dos dias a dias. Eu digo que vocês são parecidos e não é por acaso. Né? Muito bom. Alexandre, conta pra nós uma conquista tua que tu acha assim, cara, isso pra mim é algo que é uou. Acho que a minha maior conquista que eu vejo por vários times que eu já passei. A maior parte das pessoas, claro, vão se perdendo, mas todos eles, a maior parte se mantém em contato comigo ainda. Então, essas pessoas ainda me têm, porque tu sai de uma empresa, muitas vezes parece que, desconectou a nave ali, né? Está em outro lugar. Não, as pessoas têm muita confiança em continuar se conectando comigo e falando comigo sobre coisas que são, para elas, difíceis. E isso me deixa muito orgulhoso, porque são pessoas que me procuram nesses momentos como um porto seguro. E então, isso para mim é uma realização. Talvez não fosse... Porque eu posso te trazer vários projetos, podia te falar um monte de resultados de produtividade financeiro por onde já passei, estabilizei vários processos de qualidade dentro da empresa no começo, tive recordes de produtividade, tenho formação em Lean, em Six Sigma, mas o que fica para mim é o que te falei no começo, dessa relação com as pessoas com que trabalharam comigo, né? Porque havia ali uma essência do desenvolvimento mesmo, sabiam que era genuíno aquilo, né? Mas de resultados eu posso depois mandar pelo currículo ali, tem todos os resultados que a gente vai guardando, mas realmente de gente é o que mais me realiza. Que demais, baita fala, né? Baita porque somos gaúchos, né? Então quem não é daqui do Rio Grande do Sul tem os gaúchos aí no meio dessa fala. Alexandre, a outra coisa que eu ia dizer sobre o que tu falou na primeira resposta é que liderança não é cargo. E a gente tem, enfim, slides dos nossos treinamentos falando sobre isso, né? Que liderança não é cargo. Então, a tua resposta a essa segunda pergunta mostra o quanto líder tu é, né? Porque não é o número que eu entrego. É quem eu já formei, quem eu já liderei, as relações que ficam. Muito bom. Porque o número não fui eu que entreguei. Isso. Né? Quando produz lá a peça na empresa, ou quando faz um card, alguma coisa aqui da minha atividade nova, é alguém da equipe, né? Mas essa pessoa, ela estando... O clima é legal, o ambiente é legal, o objetivo é legal, as coisas vão acontecer de forma legal. Que legal isso, né, Alexandre? Eu gostei muito da tua resposta, porque, como a Fábio disse, né, a gente fala muito em confiança, né? A gente fala de inspirar, né? O líder que inspira, né? E a gente inspirar tá muito conectado com isso, né? Quanto a pessoa tá confiando naquilo que eu tô dizendo, quanto ela tá acreditando nela e tá conectado com eliminar o medo, né? Porque se a pessoa tem medo, ela não vai acreditar nas vontades dela, nas ideias que ela tem, né? Então, tu eliminar o medo também é dar potência, dar valor para essas pessoas. E quando eu li a tua mini bio, convido aí quem não leu a mini bio do Alexandre, ainda vai lá, procura ele no LinkedIn lá, tá top.
Eu ia te fazer uma pergunta que era o que conecta esse líder dos diferentes cenários, porque tu veio da indústria, né, engenheiro, aí tu vai para o varejo, aí tu vai para outras áreas, passa pela qualidade, o que conecta isso? É quando tu diz, a confiança das pessoas, né? Então, o que tu viu passando por esses cenários diferentes, né, que te manteve nesse líder que ainda é referência para essas pessoas, né? Acho que tá aí, foi muito legal essa tua pergunta, assim, porque eu sou engenheiro e a minha formação sempre foi nessa área, então, mas eu também fiz pós em marketing, eu acabei fazendo uma gestão avançada, eu acabei sempre, depois estudei muito sobre coaching, sobre mentor, já fazia isso dentro da empresa, mas gestão de pessoas, é isso que conecta, porque tem pessoas no varejo, tem pessoas na indústria, e o nosso trabalho é sempre igual, só muda um pouco, talvez tu tá falando em indicadores de perda metálica e no outro tá falando de engajamento nas redes sociais, mas a sala de reunião é a mesma, só muda os indicadores. E todo mundo que está ali tem as mesmas necessidades. E a gente precisa, essa questão de inspirar, né, ela está muito ligada ao discurso versus prática. Porque essas coisas, assim, uma pessoa que passa 10 anos sem falar contigo, ela te manda uma mensagem e ela precisa conversar contigo porque ela entende assim, cara, aquele cara lá, ele é uma pessoa que vai me trazer algo bem real, porque quem faz gestão de pessoas não tem medo de conversas difíceis. Não tem medo, ele está preparado para isso. Porque liderar é isso, né? Não é só coisas boas. Mas te dizendo assim que a gente acaba, depois conhecendo as ferramentas de gestão, tu pode ser gestor de um hospital, gestor de qualquer coisa muito diferente, eu estou trazendo aqui, né? Muito bom. Porque são pessoas. Né? E os técnicos são eles, vamos dizer assim. A gente tem algumas habilidades técnicas, mas a maior parte são os profissionais que estão com a gente. Muito massa. É tudo sobre gente, né? É isso aí. Leandro, o que para ti é hoje o principal papel de um líder num time, na performance do time? Qual é o papel do líder? Boa, Fabi. Eu vejo que tem algumas coisas, né? Acho que não tem assim. Mas é deixar claro o que se espera da pessoa, né? Porque... E aí isso está ligado com a comunicação do líder, né? O líder tem que ter uma boa comunicação de dizer eu acredito em ti para fortalecer a confiança, inspirar e tudo mais. E eu espero que você faça isso. Porque só acreditar, às vezes a gente não vai colocar a pessoa no norte certo, né? E ela tem, como o Alexandre disse, a técnica, né? Ele é o técnico e é muito melhor que eu nisso. Agora eu tenho que dizer para que lado que ele tem que ir, né? Justamente para a gente poder ser mais assertivo, né? Como se fala no Lean, fazer certo da primeira vez, né? O que é fazer certo da primeira vez? Se eu orientei bem o colaborador, eu acredito que a gente consegue que ele seja mais assertivo. E aí ele vai ser mais feliz, porque não vai ter que repetir, não vai ter que fazer de novo. Fez e ganha um elogio, e aí vem a outra parte do que eu acho que é ser líder, é reconhecer. Né? Quando a gente fala de ser um bom gestor de pessoas, precisa reconhecer. Por mais que seja óbvio, mas muitas vezes as pessoas estão lá esperando, né? Não sei se tu concorda, Alexandre, o que tu acha? Não, é óbvio para quem, né? As pessoas estão pensando que é óbvio, mas óbvio não existe. Eu digo que hoje em dia é tão comum, né? Essa questão de... Vocês também têm filhas, eu também tenho. E antigamente, no passado, coitados dos pais, avós, que não falavam tanto a palavra eu te amo, né? Ficavam assim meio, alguns mais... mas é óbvio que ele sabe que eu amo, né? Mas precisa ser dito. A mesma coisa, eu estou falando do coração, porque a mesma coisa está ligado com gente. Tá fazendo um negócio legal? Fala. Porque é o que tu disse, ele pode não ser, se não for óbvio, ele é capaz de descer um degrau do processo produtivo que ele está fazendo, da entrega dele, porque ele achou assim, mano, não é isso. E aí tu perdeu. Ele tem que estar sempre sabendo onde é que ele está. Então, seja positivo como seja de desenvolvimento. Porque é de desenvolvimento, não é de crítica, é de desenvolvimento o feedback. Boa, muito bom. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que não estava no script, mas veio na fala de vocês, que é conversas difíceis. Eu acho que esse é um dos temas mais falados e trazidos pelas RHs que nos contratam. Eu acho que né? Conversas difíceis, assim. É um dos trend topics, né? De conversas difíceis. Como na prática vocês fazem isso? Eu tenho uma conversa difícil para fazer.
Como que vocês fazem? Quem começa? Vai ficar à vontade. Porra. Não estava no convidado, tá aqui, não estava né? no script. Primeiro, o líder é o guardião dos valores do negócio, né? Ele está ali, ele sabe o norte, né? Sempre quando cheguei numa planta nova, eu sempre falei, gente, vamos fortalecer o nosso norte. Quais são os nossos indicadores puro sangue? Aquele que é colesterol, glicose e tal. O que a gente precisa olhar? Esse é o nosso norte, né? E aí, esses são os nossos valores. E aí, não ter a conversa difícil, ela é uma omissão. No momento que tu te omite, todo aquele time que está olhando a gente no discurso versus prática, ele começa assim, mas se ele se omitiu para isso, então, de repente ele deixa que isso é certo. Estou começando só pelo problema do tu te omitir, depois eu vou falar como. Então, tu tem a tua equipe te avaliando, porque a equipe sabe antes que teve um problema. Não tenha dúvida disso, que eles têm total ciência que ali tem alguma coisa que tem que ser tratada. Mas como é que tu tem essas conversas difíceis? Quando as pessoas têm clareza da cultura do negócio e clareza dos objetivos do líder que está dando aquele feedback. Se ela entende que aquele líder, genuinamente, ele está preocupado com o futuro daquela pessoa, o feedback não é só profissional, é para a carreira, é para a vida daquela pessoa. Por isso que eu estava falando que o meu legado, e não é legado, mas o que eu espero ser lembrado, é por quanto eu consegui desenvolver essas pessoas para a vida. Porque tu desenvolve um profissional para a vida. E aí tu te omitir, tu não está sendo um líder legal com aquela pessoa. E aí tu não é legal com a empresa e tu não é legal contigo, porque os teus resultados não vão acontecer. Mas isso tem que estar acordado com o time. Claro que tu não consegue chegar num time no primeiro dia e dizer, cara, eu sou um cara legal, vim aqui para desenvolver vocês e já sai falando tudo aquilo. Não. Tu vai construir isso. Quando tu fica bastante tempo dentro de uma empresa, isso facilita porque o rádio, lá era rádio peão, aqui é rádio corredor, vamos dizer assim. O rádio peão se conversa, esse cara é assim mesmo, escuta. Mas é o tempo que vai te dar isso. Mas os meus objetivos sempre foi desenvolver as pessoas para a vida delas. E aí eu nunca gostei de dormir não tendo essa conversa. Talvez fosse muito mais difícil. Eu, às vezes, tinha que escolher o momento, mas eu ficava naquela ansiedade. Eu tenho que falar sobre isso. O tempo vai passando e aí quem pode estar achando que eu estou me omitindo, mas, às vezes, eu estou escolhendo o momento adequado, né, para chamar aquela pessoa, porque aquilo vai ser muito importante para ela. Ela tem que lembrar daquilo. O espaço, todo o local, o tempo que tu vai estar dedicado, o celular que vai estar no modo avião. Né? Tudo isso tem que estar preparado para tu trazer. E trazer todos aqueles acordos que ocorreram antes com aquela pessoa, né? Para tu lembrá-la que aquelas coisas que estão acontecendo, estou dando um exemplo de novo, que aquelas coisas que estão acontecendo não estavam alinhadas, não estão alinhadas com o negócio. Muito bom. Demais, né? Praticar os valores fica mais fácil depois a gente cobrar, né? Porque a gente vive aquilo, né? É legal, isso que você estava falando, eu estava me lembrando aqui, né? Difícil é não conversar e depois ter que demitir no final, né? Pô, como pra assim, mim é difícil cara? não conversar. Isso. Difícil é não conversar, né? E o difícil da conversa, muitas vezes, é que tem a tendência, penso eu, né? De a gente achar que tá certo. E o difícil é daí a gente poder entender por que o outro pensa diferente, por que tá acontecendo assim. Então, saber ouvir, né? A gente fala muito isso nos treinamentos de líderes, né? Cara, tu tá ouvindo mesmo teu time, tu já fez uma pergunta e parou para escutar o que ele tá dizendo. Porque, chega atrasado todo dia, né? Não pode chegar atrasado. Vou pegar um exemplo bobo, simples aqui, né? Mas tu entendeu por que ele chega atrasado? Será que é a hora que abre a creche? Será que deixa o filho na escola antes? Será que não é mais fácil a gente trocar o horário dessa pessoa e ele chegar aqui inteiro e não correndo, apavorado, com sentimento? Será que estão vendo chegar atrasado de novo, né? Pegando um exemplo simples aqui. Sim. E aí, se a gente entende, dá para trabalhar. E se a gente está entendendo e não é um bom motivo, a gente pode daí mostrar o lado da empresa para esclarecer para o outro também, né? Claro. Então, penso isso, assim, né? Que tá ligado com isso que tu falou, de ter clareza no que é e não deixar de não falar, né? E tu falou muito bem aqui no início antes sobre comunicação, né? Para mim, o meu maior desafio é a vida inteira tentando melhorar a minha comunicação, porque também tem a questão do outro lado, quando tu dá um feedback, quando tu fala algumas coisas, aí a pessoa sai e não entendeu. Às vezes também ela não quer entender. Esse é o maior desafio. Sim. Porque ela continua negando.
E às vezes tu tenta ajudar, mas tu não consegue ajudar, e aí às vezes talvez não é naquele ambiente que ela vai conseguir entender, ou talvez tu tenha que chegar realmente a um desligamento para que essa ficha caia ao longo da vida dessa pessoa. Porque tu tenta, o teu time também está olhando a tentativa, mas chega um ponto que até o próprio time está dizendo, não dá, mas tem pessoas que às vezes não conseguem ter essa leitura, né? Mas tu é o fiel, responsável, guardião dos valores, né? Boa. Boa. Eu sinto em alguns momentos que a gente escuta de muitos líderes, eu dou o feedback ou eu faço conversas difíceis. E aí a gente vai entendendo, vai conversando, vai perguntando como que... Mas igual eu continuo com o problema. E aí a gente vai entendendo como é que eles fazem, qual é a estrutura que usam. E a maioria que continua com o problema, né, é porque não tem uma estrutura de conversa, não tem uma... eu costumo dizer que é um momento quase que formal, formalizar isso. Senta aqui que nós vamos conversar sobre isso, sobre o teu desenvolvimento, porque quando a gente vai falar algo é para o desenvolvimento da pessoa. Acho que tu falou isso muito bem no início aqui, que a gente, mesmo que tenha que corrigir rota, um olhar do líder eu estou desenvolvendo essa pessoa. E aí eu tiro o olhar de mim, tiro o olhar do erro e boto o olhar do liderado, né? Não sei se vocês percebem isso ou vocês acreditam que dá para fazer... Óbvio, dá para fazer de outras formas, mas vocês acreditam que... Não, eu não penso assim. Precisa ter uma estrutura formalizada, e aí formalizado, leia-se de qualquer forma, até escrito num papel de uma forma simples. Mas me parece que se eu só falar de pé contigo num corredor, tem um impacto. E se eu te trazer, sentar, te olhar... Como tu falou, né? Olho no olho, modo avião no celular, tem um outro impacto com a mesma comunicação, o mesmo conteúdo, né? Eu mudo a forma de me comunicar, a estrutura, como é que... As combinações. Falem aí sobre isso. Boa. Posso começar, Alexandre? Poxa, por favor. Me ajuda aí, então, primeiro. Eu vejo o seguinte, Fábio, a gente passa por diversos líderes em diversas empresas, assim, e eu vejo que, por vezes, o que acaba acontecendo é que se confunde feedback, desenvolvimento da pessoa com gestão dos números no dia a dia. Os números não estão acontecendo, então, não, mas todo dia eu falo, eu dei parabéns porque bateu a meta, ou todo dia eu tô dizendo tá atrasado, mas só um pouquinho. Uma coisa é fazer a gestão dos números, dos indicadores, né, que a gente como líder é responsável por isso também. A outra é cuidar o desenvolvimento e o crescimento daquela pessoa, né, que se Deus quiser vai passar da gente ainda, né. Então, a gente trabalha para isso, né? Então eu vejo que tem muitos líderes que dizem que tem as conversas difíceis porque eles estão falando que os números não estão acontecendo, mas não estão abordando os comportamentos daquela pessoa, às vezes, que precisam ser alterados ou que estão impactando para que os números não aconteçam. É o que eu percebo um pouco, não sei se tu concorda, Alexandre. Escrevi sobre isso hoje no LinkedIn, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Boa. Essa questão do feedback, né? Empresas estruturadas, elas acabam tendo sistemas estruturados para tu colocar esse feedback para depois conduzir um PDI ou um planejamento de desenvolvimento daquela pessoa. Tem o individual e tem o da própria empresa, e ver como é que tu pode ajudar aquele profissional nessa questão do feedback mais robusto, vamos dizer, que é um momento de olhar e tudo, isso tem. Mas é importante também que as pessoas, os liderados, percebam esses feedbacks que são dados caminhando, que é uma coisa, que é um feedback construtivo, que é um feedback de gera confiança e dizendo, eu tô olhando isso, acho que isso não tá bem legal, acho que é importante, o que tu precisa de mim nesse momento sobre esse tema. Então, tu vai construindo uma relação, mas os feedbacks, claro, tu não vai falar no corredor sobre algo, tu tá chegando atrasado e tu tá tratando, e aí a pessoa não consegue ter aquela abertura para falar que o problema é um filho que não dorme à noite, né? Um filho que tem uma virose, que são coisas que hoje parece assim normal que a pessoa chegue e fale. No passado, não. Ela queria que o líder observasse que ela estava chegando atrasado. E isso era muito difícil para quem tem 300 funcionários. Tu não sabia, né? Mas a pessoa achava que tu deveria saber. Então, eu acho importante ter o formal, que é aquele que vai deixar para construir um planejamento de carreira daquela pessoa, e aquele do dia a dia,
que é o que mostra a atenção que tu tem com o teu time. Muito bem. Qual é o principal desafio de um líder hoje? Tu veio da indústria, né? Muitos anos de indústria. Quantos anos de indústria? 30 aí? 21. Não faz assim. 21. Os dois, né? O Leandro, 18 anos de indústria, e tu 21. E agora tu tá no varejo, né? E o Leandro em serviços também. Bem isso, né? Tu já viveram cenários bem diferentes. O que é hoje, no cenário que a gente vive, de velocidade de informação, de aperto de custo de operação? Qual é o principal desafio do líder hoje? Mas eu posso só voltar no que eu tinha falado que tinha Por escrito favor. hoje, porque você trouxe uma coisa muito importante, escrevi hoje no LinkedIn sobre o seguinte: a gente sempre trabalhou em estabilização de processo, em todos os projetos, a gente está sempre trabalhando, as lideranças buscam isso, mas muitas vezes esquecem do clima, e aí a diferença está no engajamento, porque tu cria um baita de um padrão de atendimento, mas se o cara não está engajado, não. E aí esse feedback, essa percepção de clima vai gerar a produtividade que tu quer atender. Então, muita gente busca até a mentoria buscando como é que eu já tenho processo, como é que eu trabalho isso aqui. E que legal esse podcast, aqui vai dar muitas dicas para as pessoas. Como é que tu trabalha clima? Talvez não seja da forma como eu ou como o Leandro tá explicando, mas da forma você tem que montar o seu modelo, né, em cima dessas dicas, porque a produtividade tu consegue facilmente contratar uma grande empresa que te ajude com essa consultoria, mas inteligência emocional, quem trabalha é quem está lá, né? Não é a consultoria que chega, ela ajuda, vocês ajudam muito nisso, com essa que vocês levam demais, mas quem está ali naquela sala de aula que tem a responsabilidade de perpetuar aquele trabalho que está sendo feito. Boa, hein? Anota aí que o Alexandre disse, o que você está fazendo para o clima da sua empresa. Olha que importante isso. Mas aí me pergunta vamos voltar o maior desafio do líder hoje com as pessoas. Isso aí, maior desafio do líder hoje. Se ele botar que retenção é o maior desafio dele, já termina o podcast por aqui. E eu vou te explicar por quê. Boa. Porque se tu trabalha retenção, tu está trabalhando pelas pessoas e está trabalhando pelo teu negócio, tá? Então, retenção é o meu maior desafio. Mas para ter retenção, eu tenho que ser um bom comunicador, como líder. Eu tenho que ter uma escuta genuína. Eu tenho que ter uma coisa que é muito importante: disponibilidade. Não, eu estou sempre disponível para você, mas tu não tem agenda para ninguém, né? Então, disponibilidade. E disponibilidade não é olhando o tempo todo. Porque quando a pessoa traz um problema, aquele problema é grande para ela. Tu pode até achar que não é grande, mas para ela é muito grande. E como é que tu trata isso? Só que se tu não trata esse problema que para ela é grande, ele vai se tornar grande. Então, essa disponibilidade, escuta genuína, retenção, e aí, de novo, o grande desafio que é ser um ótimo comunicador. Tu tem que ser muito bom comunicador. Tem que ser muito claro. Para mim, um grande desafio meu é algo que eu sei que eu tenho que estar sempre me cuidando, mas eu sempre me pergunta de novo se tu não entendeu, se criou qualquer coisa. Eu gostaria muito que a gente terminasse essa conversa e que tu tivesse clareza no que precisa ser feito. Se eu não comuniquei. Claro que às vezes a pessoa nem conseguiu chegar nessa conclusão, porque a comunicação foi tão ruim, né? Mas só tu ter a humildade de reconhecer. Porque líder erra pra caramba também, gente. Sim. Só que o líder muitas vezes tem vergonha de mostrar as suas fraquezas, as suas ineficiências. Mas o líder é um ser humano. Boa, hein, Alexandre? Boa, né? E como isso é importante no dia a dia lá, né? Porque às vezes a gente enche a agenda, e vou falar por mim aqui, né? De atividades que eu preciso entregar, só que uma das atividades que o líder precisa entregar é estar disponível para o seu time, né? Em que horário eu estou disponível, em que horário a gente conversa sobre outras coisas, né? Em que horário eu pergunto como é que tá lá na tua casa, né? E com 300 pessoas não dá para fazer, né? Mas quem está mais próximo de mim, né? Quem são esses líderes que lideram os meus liderados lá, né? E eu vejo que um pilar, assim, que auxilia muito na confiança, em reduzir o medo, e a gente poder escutar, comunicar bem, é ter claro quais são os valores da empresa e os nossos valores, né?
A gente costuma passar pelas empresas e sempre que a gente chega numa empresa nova, a gente pergunta o que é importante para vocês, né? Quais são os valores aqui? Porque aquilo ali é o que vai guiar o agir de cada um depois, né? E aí é isso, pô, daí tá lá o respeito às pessoas, né? A gente tem GPTW aí em quantos lugares, né? E tá lá, né? De olhar para as pessoas, de ouvir as pessoas, né? E quantos líderes estão botando tempo na sua agenda para fazer gestão de pessoas, como tu trouxe muito bem na tua fala, né? Então, ter essa disponibilidade ali, né? O espaço para isso, eu vejo que faz muita diferença, assim. Acho que tá aí uma grande dica, hein? Vou fazer uma pergunta que eu sei que vocês dois são ninjas. Líder-mentor. Como que eu sou líder e como eu sou um líder-mentor? Na minha opinião, tem uma diferença, né? Eu ser líder, um bom líder, mas eu ser um líder-mentor. O que para vocês é? O que de características, habilidades um líder-mentor tem que ter? Começa aí, Lê, por ti. Boa. Eu acho que o líder-mentor é aquele que ele busca compreender o cenário do outro, do seu mentorado lá, do seu liderado, né? Porque quando a gente entende o cenário do outro, fica mais fácil da gente orientá-los. Porque a gente diz, né, que o mentor é aquele que já passou pelo que a gente está passando, né? Mas foi num outro momento, num outro cenário, numa outra empresa, num outro tempo, há anos atrás. Então, a minha experiência de líder no cenário X certamente é diferente de outra. Então, quando eu vou liderar numa mentoria, né, e eu estava dizendo isso semana passada para uma pessoa, né, e eu disse para ela, não é porque eu já fiz que deu errado que talvez para ti não dê certo. Vamos olhar para isso, né? Então, o maior desafio que eu tenho quando vou mentorar alguém, quando eu vou liderar ali e dar a instrução é de entender, vem cá, mas até qual é o cenário que ele está agora e qual é o conhecimento técnico que ele tem, né? Quando a gente adora o Paulo Amorim, hoje ainda falamos sobre ele aqui um pouco antes, né? Nos conectamos aí com o Alexandre por causa do Paulo, né? E o Paulo dizia o seguinte, não é tudo que eu sei, é tudo que aquela pessoa precisa para vencer o momento dela. Nossa, isso para mim fez muita diferença, assim. Então eu acho que buscar entender quanto a outra pessoa conhece, qual é o desafio dela, facilita para ser um líder mentor. Muito bom. Meu silêncio diz tudo, falou tudo. Porque concordo integralmente e eu digo sempre uma coisa para as pessoas, assim, bem isso aí que tu falou, Leandro. As pessoas chegam com muita habilidade, muito conhecimento e aí a gente se coloca ali ouvindo. Eu sempre digo, olha, quando eu fiz isso, eu ralei o joelho nessa atividade aqui. O meu objetivo é assim, ali tem um buraco. Uhum. Mas se tu já tem habilidade, o pneu do carro é maior, tu vai passar por cima disso. Mas não é porque eu ralei meu joelho que eu vou dizer, não, lá tu desvia. Não. Uhum. O meu objetivo é te avisar as coisas que eu aprendi na minha construção, né, na minha construção de profissional. Então, o objetivo, no meu caso, é dar velocidade daquela pessoa chegar no resultado dela. Esse é o meu objetivo. Uhum. E comigo eu entendo assim, cada mentoria ela me exige, não só naquele momento, em outros momentos, porque eu estou sempre pensando na minha equipe no que eu posso contribuir para que ela possa alcançar aquilo. Então, às vezes, ali no momento, eu como mentor retomo aquele assunto, e não só na mentoria, estou falando como no trabalho também, porque como a gente está sempre... Tu está preocupado sempre vamos dizer, encher o tijolinho, aquela parede começa a continuar crescendo, tu está sempre atento a coisas que estão acontecendo, porque tu falou muito bem, tu acredita nas habilidades, nos conhecimentos daquela pessoa, tu confia que aquela pessoa tem know-how, então tu vai entregar isso, tu vai lá e faz. Mas se tu quiser. Claro. Né? Essa é uma decisão do mentorado, ou do liderado, que seja. E é interessante, né, Alexandre, isso que tu traz, né, de também não dar a resposta, porque se der a resposta é sobre o que tu viveu. Claro. Né? E o meu pode ser bem pequenininho, assim, o cara pode chegar, é o mundo. No momento que a gente passou por aquilo, era diferente, era outro momento, né? A gente costuma fazer, quando fala de comunicação, né, da importância de saber fazer perguntas, né?
Porque a pessoa vem perguntar às vezes para o líder, vai perguntar para o seu líder, querendo uma resposta. E quando a gente faz uma pergunta, a gente faz a outra pessoa parar e pensar, né? E às vezes, para o líder, pela demanda de agenda e tudo mais, é mais rápido responder mesmo, né? Faz assim. Enquanto uma pergunta, como você acha que poderia fazer, muda tudo, né? Exato. E quantas vezes a gente precisa também fazer o contraponto sobre uma coisa que esse mentorado acha que ele está coberto de razão. Esse é o momento da desconstrução. Esse é o momento da conversa difícil. Porque às vezes as pessoas acham que sabem tudo, e aí tu sabe que naquele ambiente ali ele não está sabendo tudo, e tu tem que fazer essa pergunta. É um momento muito rico, porque é um momento de tu olhar a mudança, assim, né? Então, e tu tá ali para isso, né? Sim. Que é a conversa difícil. Mas se tu não fizer, tu não tá fazendo o teu trabalho. Tu não tá sendo um líder mentor, ou um mentor. Boa. Nossa, que profundidade que vocês foram. Pode contar a história de casa? Bom. Pode, claro. A gente teve, eu vou contar isso nos cursos agora porque foi recente, né? Faz uma semana e pouco, 2. A Manu, que é a nossa filha mais velha, tem 12 anos, precisava ir para um acampamento. Acampamento, vai passar lá. Só que ela não fez nenhum acampamento até agora, daí a gente chegou em casa e nós, durante a semana, preparou, organizou, preparei. Daí um dia antes, eu cheguei lá e disse pra ela, e aí, como é que tá, né? Vou levar isso aqui. Eu olhei aquilo ali, eu digo, ela não consegue carregar tudo isso que ela selecionou, né? E ela disse, não, tranquilo. Eu digo, pô, como é que eu vou dizer pra ela que não é assim, né? Daí me veio, né? Eu digo, filha, quem sabe vamos ensaiar amanhã tu sair de casa? Daí ela disse, vamos, então pega as tuas coisas. E ela começou a pegar, né? Aí eu peguei o celular e disse, vou filmar pra mandar pra tua mãe. Aí ela saiu andando, assim, as coisas iam caindo. Ela parou, largou tudo no chão, mas literalmente sentou de rir, de ficar vermelha, de não aguentar, não conseguia nem falar, né? Daí ela disse assim, acho que eu vou ter que organizar diferente, né? Daí eu digo, ai, que legal, porque tu vai chegar lá no acampamento, é diferente de quando a gente vai viajar pra praia, que tem o pai, tem a mãe, a gente carrega o carro pra ti, desce 3 vezes de elevador, tu vai descer de um ônibus e vai ter que descer com todas as tuas coisas e os teus colegas também, tu vai ter que carregar sozinha. É diferente. Daí quando ela carregou do quarto dela até a sala, ela disse, não dá pra ser assim, né? Mas é de entender uma menina de 12 anos que vai fazer o primeiro acampamento. Não basta dizer que tá errado, né? Nem serve dizer que tá errado, porque ela tem certeza de que o que ela organizou estava bom. Mas dentro da visão dela, ela estava certa, era o que ela precisava. Mas o que ela fez é o maior ensinamento que vocês já deram para ela, é a resiliência dela mudar a humildade de reconhecer, porque tem muito líder que põe essa mochila nas costas, não tem perna para carregar, mas ele entende que ele tem que levar aquilo. Eu sou o líder, eu vou fazer, e muitas vezes não tem. Então, muitas pessoas não buscam um mentor porque não conseguem diminuir a mochila. Porque ele entende que aquilo é dele. E às vezes ele nem olha para o lado, porque tu pode conversar com outro líder para ver. Então, ter a humildade para reconhecer que não dava, porque a tua filha podia querer levar 3 mochilas. Né? Podia mudar. Então, isso é fundamental também. Isso é um baita exemplo, assim, de que tu pode leva isso que ela fez, é lindo isso, mas essa é a nova geração. Eu aprendo demais com essa nova geração. Boa. Essa é a próxima pergunta. Olha aí, ó. A gente está caminhando, aí a gente tem mais 2 perguntas para vocês, a gente está caminhando para o final desse episódio, que vai ser o 1, a gente vai gravar o 2, porque, né, não tem como... Esses 2 feras em liderança aqui, já estão convidados para vir a gente continuar essa conversa. Liderar gerações diferentes. A gente se falou muito nisso, né, na NRF, que é a principal feira de varejo aí do mundo. Geração Z, geração alfa. A gente sente na prática. Eu ouvi em alguma das palestras que eu fui, que é cocriar com a geração. A gente tem, nos principais eventos, treinamentos, atividades, a gente põe todo mundo na mesa, pergunta, ouve, já é um processo padrão nosso. Mas eu tô começando a incluir em pequenas coisas também. Né? A Kathleen senta na minha frente, assim, na mesa, e ontem e hoje, várias vezes eu disse, Kathleen, qual é a tua opinião sobre isso? Porque é um outro jeito de pensar, de ver o mundo, de conectar com as coisas. Então, como que eu, líder, né, tendo no meu time
a gente tem aí 4 gerações no mercado de trabalho. Então, como é que eu lidero essas 4 gerações diferentes? Como é que eu me preparo? O que eu preciso entender? Como ser líder de várias... Intergeracional, né? Para usar uma palavra aqui bonitinha, bonitex, Boa, moderna. Começa aí, Alexandre. Liderança intergeracional. Olha aí, assim, ó, primeiro tu tem que valorizar todos da mesma forma. Segundo, não tem o que é mais importante, mas por que valorizar da mesma forma? Porque a geração Z está chegando porque a geração X, que seja, a Y, fez acontecer. Né? Então, tu tem uma empresa porque a outra geração fez muita coisa para essa geração chegar. Essa geração X, vamos dizer assim, que ela trabalhou numa outra plataforma. Hoje, essa geração Z está trabalhando numa plataforma de inteligência artificial, de redes sociais, de Instagram, que vai ensinar essa outra geração que era de muito relacionamento. Então, tu buscar a integração de que cada um tem de bom é fantástico. Né? E eu acabei fazendo essa pergunta lá no Vale do Silício para uma pessoa de streaming, para não dizer a marca aqui dentro do negócio, e ela disse, mas por que essa pergunta? Todas são importantes. Então, não tem uma única geração. Todas elas são complementares. E todos têm que valorizar um ao outro. E aí, quando tu lidera valorizando a todos, tu não tem dificuldade nisso. Claro que uma geração precisa sentar para receber um feedback, o outro não quer esse tempo de sentar, ele quer no corredor. Talvez essa é uma das grandes mudanças. Tá? Porque ele é rápido, ele é ligeiro, ele já quer executar. O outro não, o outro ele também é ligeiro, ele também quer executar, mas no tempo que ele planejou para aquilo ali. Então, cada um tem o seu estilo e nós, líderes, precisamos nos adequar. Nós que precisamos ter essa leitura, porque cada um tem o seu jeito de ser. Boa, em gerações diferentes, né? A gente tem na 925, a gente costuma dizer que nós estamos atendendo ali todas as gerações, né? Eu mais velho, com problema de escuta já, aí a Fábio querendo desenvolver tudo novo, tem a Kathleen ali com 23, 24 anos, e agora a gente tá com o Eric com 18, assim, né? Sem contar todos os facilitadores que trabalham com a gente, né? O Ídio tá com quase 60 agora, né? E é legal a gente poder fazer isso de entender qual é a contribuição da pessoa, né? Quando a gente estava selecionando o Ídio, né, a gente... o Ídio trabalha, por exemplo, na parte financeira com a gente, cuidando de fluxo de caixa, tem acesso às contas bancárias, né? Eu disse para a Fábio assim, o Ídio é uma pessoa que eu entrego o meu cartão com a senha, né? E o Eric, que tem 18 anos, é o cara que a gente, essa semana, isso aqui precisa subir no YouTube, não sei como. E aí ele, sentado no computador dele, disse, já subiu? Tá subido. Né? Tá subido. Tá Digo, subido. Rapaz, como assim, né? Pra eu subir no YouTube aquilo ali, eu ia levar muito tempo, né? E aí tinha um negócio que ele não tava conseguindo fazer lá, e ele disse assim, Lê, mas tu tem isso guardado em algum lugar? Daí eu voltei com ele e disse assim, lembra lá no Trello que a gente tem salvo desse jeito, assim, esses processos? Daí ele, sim, daí eu fui lá e eu tinha a informação que faltava para ele. Que eu acho que é isso, né? Tem uma organização de quem aprendeu da indústria, trabalhar no processo, registro, passo a passo, não sei o quê, e tem a facilidade de quem já nasceu no digital, né? Exato. E foi muito legal que a semana passada ele me disse assim, Lê, eu preciso sentar contigo para te mostrar como é que tá o meu Trello. Por quê? Porque daí ele organizou as coisas para que ele não precisasse mais ter aquilo decorado, porque para ele faz todo sentido. Para mim era para ter o processo, para ele é para não precisar lembrar. Né? E eu digo, caramba, olha só, né? E esse respeito é o que a gente tem que ter por todas as gerações. E cada um no seu tempo e do seu jeito. E aí tu tá valorizando e a nau tá feliz e o tubarão tá 1000. Que demais, muito né? Bem. Então, agora a gente vai para o nosso momento Vai Lá e Faz. O que é o momento Vai Lá e Faz? O Alexandre já antecipou e usou essa palavra que adorei, né? É o momento Vai que dá. A gente encerra o nosso podcast agora com o quê? A gente vai sair daqui, quem tá lá nos assistindo vai desligar lá o YouTube e vai fazer o quê? Leva o quê daqui?
Como é que eu boto em prática o que eu ouvi aqui com vocês? Quero que cada um dê um alvo do líder, né? A gente fala nas aulas, não dá. Então, um alvo do líder aqui, que é fazer algo, né, na prática, no meu dia a dia, para melhorar a minha liderança. Então, momento vai que dá. Vai aí, Lê. Começa Vou começar por ti. então, né? Saio daqui agora e faço o quê? Agora, olha para a tua agenda da semana que vem e vê qual é o momento na semana que vem que você está dedicando para a gestão de pessoas. Que foi como o Alexandre começou aqui, que o líder precisa fazer gestão de pessoas. Bom, essas são as coisas quando a gente pensa igual, né? Já me deu mas é bem isso, né? O quanto tu tá disponível para essas pessoas e que isso fique claro, né, na tua agenda. Então tu vai atrás disso e pensa também naquelas conversas difíceis que tu teve que ter e que tu precisa ter. Reflete de como é que tu vai abordar a pessoa, porque é muito importante o preparo. Não é simplesmente preparar o espaço, mas é tu te preparar com o que tu vai falar e tu te preparar com as respostas que vão vir, né? A negação, alguma coisa assim. Como é que tu traz isso? Então, tenha fatos, tenha dados, tenha situações, tenha momentos, né? Tu não está ali sendo um juiz ou alguma coisa assim. Tu está ali a fim de ajudar aquela pessoa para dizer, olha, isso aqui realmente tu precisa tratar por isso, por isso, por isso. As conversas difíceis, elas são as que a gente, com certeza, são elas que a gente vai se lembrar do desenvolvimento das pessoas. O feedback positivo sempre é importante, mas essas conversas é que mostram o quanto que a gente está extremamente engajado com o desenvolvimento de toda a equipe. Muito bom, muito que demais. bom. A gente tem nos nossos treinamentos, a gente fala a hora do líder. Isso que vocês falaram é a hora do líder lá, que é como é que eu boto na minha agenda o meu time. De olhar para o time, de olhar para as pessoas, de conversas difíceis, de conversas boas, né? Às vezes a gente tem que sentar para... O Leandro essa semana sentou lá ontem, né? Ontem. Meio-dia para jogar carta e comer pizza com o time para conviver com eles. Na outra semana eu saí para almoçar com a Cat, então acho que a gente tem a hora do líder na agenda. Nem sempre consegue, né? Porque às vezes a gente tem grandes desafios aí. Então, queridos, quero agradecer muito. E eu não falei brincando, eu falei sério. Teremos episódio 2 sobre liderança. Porque tem muita experiência na mesa, né? Muita experiência na mesa. Quero agradecer, Alexandre, muito a tua presença aqui. Agradecer o Cindy Lojas pela... dividir com a gente aí, né? Hoje o Alexandre é superintendente do Cindy Lojas, então super grata aí por trazer tanto conhecimento. Eu ontem falei, eu tô adorando gravar o podcast, que para mim tá sendo aulas, aprendizados. Eu tô aqui te ouvindo e pensando, cara, é muito legal isso. Tem coisa que daqui eu posso pegar para colocar em prática lá no meu dia a dia. Então, super grata e quero que tu deixe teu LinkedIn, tuas redes sociais aí, porque lá também tem muita... o Alexandre é top voice do LinkedIn, não falei antes. Então, por favor, deixa teu LinkedIn aí, que tem muita coisa legal lá para o pessoal que está nos assistindo poder continuar nesse assunto aí contigo. Sem dúvida, me sigam lá no LinkedIn, estou sempre falando sobre esse tema, né? Alexandre C_Peixoto, vocês me acham lá com facilidade e realmente estou muito feliz, sou Top Voice agora em 2024 e falando sobre liderança e gestão humanizada, porque a liderança e gestão humanizada, ela faz resultado perene. O resultado de um líder que busca o desenvolvimento das pessoas e com os resultados que acontecem, o resultado é contínuo. Ele não é algo que tu vai ali e fez porque, olha, agora é assim e tudo. É muito fácil ser um líder diretivo, é mais fácil, gente. Agora, quando tu tá trabalhando o desenvolvimento das pessoas em conjunto, ela pode parecer que tu vai levar mais tempo, até pode levar um pouco de tempo maior, mas o resultado ele é contínuo e em rampa, porque ele não é um contínuo estabilizado. O líder humanizado ele está sempre no desenvolvimento, então o negócio está crescendo. E quanto mais humanizado ele for, ele também vai ser humanizado, liderado com o cliente, com o colega, com a equipe. E aí, então, todo o processo ganha e a tua marca ganha também. Então, acho que fica esse feedback final. Que demais, hein?
Eu quero agradecer, uma aula aqui, te ouvir, poder conversar contigo, trocar ideia aqui, Alexandre, é demais, assim, poder ouvir. Parabéns aí, grato pelas trocas aqui, né? Vou convidar aí que sigam o Alexandre, que sigam lá o @nau25, né? @25nau no Instagram, no LinkedIn. A Fábio tem gerado conteúdo aí direto lá no LinkedIn, artigo também, tá muito legal, assim, agradecemos o convite aí, Fábio, demais. Tô adorando assistir. Curte, compartilha, manda para todo mundo aí, porque certamente se a gente puder que um pouquinho do que a gente falou aqui chegue na tua empresa, chegue na tua liderança, que você depois possa pensar assim, nossa, isso aqui eu ouvi lá no podcast e não é que melhorou minha vida, a gente cumpriu a nossa missão aqui. E eu não tenho dúvida que vai melhorar, Leandro. Tu tem razão. Obrigado, essa dupla maravilhosa. Muito bom. Esse foi mais um episódio, então, do Pirata Cast. A gente se encontra no próximo. Eu sou Fabi Nunes. E fica aí com a gente que a gente tem muito mais para falar sobre isso. Um abração. Até. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, valeu.